Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Oi, gente. Eu tenho um sério problema em começar o vídeo, então eu acho que eu vou simplesmente começar sem falar o meu tradicional oi, gente, tudo bem? Então, vamos lá. Para essa semana eu pensei em uma coisa, eu pensei em uma tag, não sei se alguém já fez algo parecido ou se é de fato uma tag que existe, mas ontem, né, foi Dia das Crianças e inspirada por esse clima e até por ver meus amigos postando foto de criança, eu também postei, por toda essa nostalgia. Eu pensei em fazer uma lista com 23 músicas, que seria uma música para cada ano meu de vida, assim, relembrando um pouco da infância, das bandas e das músicas que me marcaram. Como eu disse no meu vídeo de 25 fatos sobre mim, eu sou uma pessoa que eu sou muito dependente de música. Eu gosto de fazer tudo ouvindo música, desde limpar a casa até, sei lá, estar num ônibus, num carro, enfim. Eu faço tudo ouvindo música, absolutamente tudo que eu posso ouvindo música, inclusive estudar, ler, então eu gosto muito de música, música é uma parte fundamental da minha vida. Eu cresci com músicas que me marcaram muito, né? Minha família, inclusive, sempre foi uma família que gosta muito de festa e gosta muito de muita comida, todo mundo reunido e sempre tem aquela hora da festa que as mesas são um pouquinho afastadas, que a música fica mais alta e o pessoal começa a dançar. Minha família é muito alegre, muito feliz nesse sentido. A família gosta muito de música, gosta muito de tocar instrumentos. Então eu acho que eu cresci muito com a música assim ao meu redor e isso virou uma parte de mim, uma parte da minha personalidade. Primeira música para o primeiro ano, eu acho que não tenho como escolher, né? Apesar de eu ter escolhido nos próximos anos músicas infantis, eu acho que no primeiro ano seria legal se eu mostrasse um pouquinho mais do gosto musical dos meus pais. Então, para o primeiro ano, eu escolhi Songbird do Kenny G. Acho que o meu gosto por música clássica vem um pouco dos meus pais também por conta disso. Minha mãe disse que ela escutava Kenny G enquanto eu estava na barriga dela, então provavelmente eu tenho um pezinho na música clássica por conta disso. No meu segundo ano de vida, eu escolhi Sandy Júnior. Música é Abre a Porta, Mariquinha. E eu acho que só pelo meu sotaque eu já entreguei que eu sou da capital de São Paulo, né? Nesse porta. Eu escolhi essa porque, na realidade, eu, quando eu era pequena, tenho lembranças da minha tia e da minha mãe, todas as vezes que a porta do meu quarto estava fechada, elas baterem na porta assim e falarem: Abre a porta, Mariquinha! Então, pro meu terceiro ano de vida, eu também escolhi uma outra de Sandy Júnior, que é Dig Joy. E eu acho que essa daí é uma escolha quase universal, porque ela é uma música muito agitada. Eu lembro muito bem de colocar ela repetidas vezes no som e pular em cima do sofá. E a minha mãe brigava muito comigo, porque eu estava pulando em cima do sofá enquanto eu ouvia essa música. No meu quarto ano, eu escolhi uma música da Eliana, porque eu era muito, muito fã da Eliana. Eu conhecia todas as músicas, a letra eu lembro. E pro quarto ano, eu escolhi A Galinha Magricela, porque quando eu penso na Eliana, essa é a música que me vem primeiro à cabeça, assim, e que eu ainda sei uma boa parte dela. Pro quinto ano, eu escolhi duas. A primeira é Sou a Barbie Girl, da Kelly Key, a versão brasileira, a versão em português, digamos assim, da música da Aqua, Barbie Girl. Eu escolhi porque foi mais ou menos aos 5 ou 6 anos que eu comecei a associar Barbie à cor rosa, e eu sempre tive uma paixão muito grande pela cor rosa, não sei se vocês conseguem notar. Sempre tive uma paixão muito grande pela cor rosa, então eu comecei a associar Barbie, Patricinha, cor rosa, e eu adorei essa estética, e ela continuou comigo até hoje, então tem essa música. E foi na época de Floribela, foi a época da primeira temporada de Floribela,
E eu era completamente apaixonada pela novela, pela história. E eu gostava muito da música Por Quê na primeira temporada, né? Então, a gente chega no sexto ano, a gente tem o Diário da Barbie. Foi o ano de lançamento do Diário da Barbie. E a música This Is Me, que é a primeira música tocada no filme. E eu lembro que na parte dos extras do DVD a gente tinha o clipe da cantora, que de fato cantava essa música, né? Que fazia a voz da Barbie. E eu lembro que foi a primeira vez que eu fiquei, tipo, encantada. Eu falei, cara, existem pessoas que trabalham, tipo, elas vivem disso, né? Elas vivem de música, que legal. E foi a primeira vez que eu comecei a entender esse mundo, assim, da música. E eu lembro que no clipe, eu vou ver se eu acho essa parte do clipe e eu coloco aqui. No clipe tinha uma parte em que mostrava uma mala dela, uma mala da cantora, que ela tinha ganhado uma mala da Barbie e a mala tinha todos uns frufrus, assim, tipo uma coisa meio rosa, bem frufru. E eu lembro que eu amei aquela mala e por muito tempo eu tentei achar uma mala parecida e não achei, óbvio. Mas eu lembro que eu fiquei fascinada por aquela mala. Foi uma coisa que me marcou muito. E foi um lançamento de Floribela 2, né? E uma música que me marcou muito em Floribela 2 foi Alma Lenda, né? Essa música foi a primeira música, assim, que eu tenho lembrança de feito chorar. Eu acho que foi a primeira música, assim, que eu ouvi e senti vontade de chorar e eu não sabia explicar o porquê. Eu simplesmente amava a música. No sétimo ano, eu escolhi High School Musical porque quem me conhece sabe que eu conheço todas as músicas da franquia de frente pra trás. Eu amo High School Musical. Então, como 2007 foi o segundo filme, que é aquele filme de verão, no clube de campo dos pais da Sharpay, e aquela coisa toda, eu escolhi All for One porque eu me lembro muito bem de eu tentando aprender a coreografia dessa música, eu voltando assim no DVD para poder aprender a coreografia. Então, é uma música que me traz muito boas lembranças. No meu oitavo ano de vida, eu escolhi outra da Barbie, que eu acho que isso não surpreende vocês. Dessa vez é uma música que já tem a versão em português, que se chama Brilhar. Ela é uma música parte da trilha sonora do filme das 12 Princesas Bailarinas. Na época, aos 8 anos de idade, eu estava fazendo balé, eu estava estudando balé. E eu me apaixonei, assim, é uma das coisas que me fez saber que desde pequena eu sempre gostei muito do mundo da arte, porque eu amava as minhas aulas de balé. E eu tenho muitas memórias, assim, de sábado eu fazia aula de balé durante a manhã, e aí quando eu chegava em casa à tarde, eu colocava esse filme na TV, e aí eu ficava dançando, e dançando inclusive essa música, até mais ou menos 2 ou 3 da tarde que meu pai chegava do serviço, então até a hora dele chegar eu ficava dançando as músicas desse filme. Eu tenho muito boas lembranças dessa época. No nono ano eu decidi colocar Isa TKM, que depois teve a segunda temporada, né, Isa TK+, e foi um dos meus primeiros contatos assim com a língua espanhola. E eu comecei a gostar muito do espanhol, tanto como do inglês, né, por músicas. E eu coloquei Ven a Bailar como a música, assim, que mais me marcou, porque era abertura, né, era abertura da primeira temporada. Na época, a TV, eu tinha uma TV super pequenininha no meu quarto e meus pais tinham a TV maior na sala. Então, eu ficava na televisãozinha pequenininha, deitada na minha cama, assim, assistindo Isa TKM e cantando e aprendendo a cantar as músicas em espanhol, era muito legal. No meu 10º ano, eu escolhi 3 músicas. Então, primeiro eu escolhi Hannah Montana e Cheetah Girls, porque foi a época que eu comecei a ficar um pouquinho mais obcecada com os filmes do Disney Channel. Então, eu coloquei Rockstar, da Hannah Montana, One World, da Cheetah Girls,
porque eu amava toda essa coisa exótica da cultura indiana, eu achei incrível. Foi quando eu comecei a entender que no mundo tinha muito mais culturas diferentes da minha, e eu lembro de ficar encantada pelas roupas indianas. Eu acho que são saris que chama, me perdoem se eu estiver errada, mas eu amava, eu olhava assim, aquela coisa. O sari da Chanel, que era inteiro rosa, e tinha o da Aqua também, que era meio verde água. Todos com detalhes em dourado, eu achava incrível, eu amava as roupas. Aos 11 anos foi a época que eu conheci o One Direction. A banda foi formada em 2010, né, mas eu só conheci em 2011 por causa do Kids' Choice Awards. E uma música que me marcou muito do One Direction nessa primeira fase foi Everything About You. E eu sei até por que me marcou. Tem uma cena no DVD, Up All Night, a fã que ela joga o bonequinho do Harry sem roupa pra ele no palco. E ele olha, ele fica meio assustado, assim, tipo, o que é isso? Eu acho que... E é bem antes de Everything About You começar, então eu acho que foi uma das coisas também que me marcou bastante. Por causa da música, porque eu achei essa cena muito engraçada. Aí chegamos aos meus 12 anos e eu era muito fã de Justin Bieber na época. Então, eu coloquei All Around the World, do Justin Bieber. Em 2013 eu coloquei Windows Down, do Big Time Rush, porque eu tenho uma lembrança muito vívida dessa música. Duas amigas, eu saí com duas amigas pra ir pela primeira vez no Starbucks. Foi a primeiríssima vez que eu entrei numa loja, a vez que eu entrei numa cafeteria do Starbucks. E aí eu fui com essas duas amigas e meu pai levou a gente, buscou. E eu lembro que a gente estava no carro na hora de voltar e abaixamos todos os vidros e começamos a cantar Windows Down com os vidros abaixados. Foi muito, muito bom. Então eu tenho essa lembrança muito vívida desse dia. Em 2014, eu acho que a música que mais me marcou foi MC Guimê, País do Futebol, porque foi a época da Copa, né? Falar do resultado dos jogos, né, da semifinal daquela Copa, acho que não vale a pena, não cabe a nós falar, né? Então é meio... Eu ainda não superei o trauma, então essa parte a gente não fala. E 15, eu coloquei Burn, da Ellie Goulding, porque me marcou muito a gincana. Na minha escola de ensino médio a gente tinha gincana, né, todos os anos. O meu grupo da gincana ficou, acho que em segundo lugar. Ficou em segundo lugar no placar geral. E nós tivemos medalha de prata, nós ficamos muito, muito felizes. E eu lembro que a abertura da gincana foi feita com o instrumental dessa música, então Burn me marcou bastante. E 16 foi meu último ano da escola, o ano da formatura, toda aquela coisa. Então uma música que me marcou muito foi Oração, da banda mais bonita da cidade. Estamos acabando a lista. Em 2017, duas músicas me marcaram muito. Primeiro nós temos Her, do Block B. Block B é um grupo de K-pop que foi na época que eu conheci o K-pop, né? Quando eu tinha 17 anos. Foi a época que eu conheci o K-pop, conheci um pouco mais da cultura da Coreia do Sul. E DNA, do BTS, porque foi... eu lembro que eu senti um amor muito instantâneo pelo BTS, assim que eu conheci eles. DNA foi o primeiro comeback que eu acompanhei, né? Então, DNA é uma música muito importante pra mim. No 18º ano, nós temos Bad Boy, do Red Velvet. Eu lembro que eu fiquei tão obcecada por essa música que eu decorei a versão dela em coreano, em inglês, até hoje eu escuto muito ela. Não sei o que acontece, eu acho que eu simplesmente gostei muito da letra. Em 2019, nós temos 3 músicas também do BTS. 2019 foi o ano do show deles, né? 26 de maio de 2019 foi o show que eu fui no domingo. E as músicas que me marcaram muito, porque foram as músicas que me marcaram antes e também no show, foram Euphoria, do Jungkook, óbvio, So What e Ampaman.
Eu lembro que So What e Anpan Man eu já gostava muito e eu procurei não ver nenhum tipo de spoiler pra eu ter aquela sensação de ser a primeira vez que eu tava vendo a apresentação no dia do show. Então, eu lembro que Anpan Man eu adorei, tinha aquela coisa gigante, inflável no palco e os meninos estavam se divertindo muito. E a gente, como fã, também se diverte pra caramba, né? So What é, sei lá, meu xodó, é meu bebezinho. Eu também não sei por que eu sou tão obcecada por essa música, mas eu sou. E Euphoria foi uma música que eu não tava acreditando, assim, que eu tava vendo o Jungkook cantando lá na minha frente, e que eu tava tão perto dele. Eu vou pegar alguma foto do show pra colocar aqui, ou algum vídeo, ou alguma coisa assim. Pra vocês verem que eu tava a uma distância até que bem razoável do palco. Então, eu lembro que eu chorei muito, muito, muito. Em 2020 nós temos Your Eyes Tell, que eu diria que foi a música que mais me marcou nesse ano, porque foi lançada no dia do meu aniversário. Então, a primeira apresentação deles num programa japonês, em um programa japonês, eu assisti às 8 horas da manhã no meu aniversário, né? No dia 13 de julho. Então, foi uma música muito importante que me marcou muito, porque tem o Jungkook na composição, né? Na composição, ele é compositor e letrista da música. E porque eu acho que vocês não perceberam ainda que o Jungkook é meu bias. Acho que eu não deixei isso bem claro. E por último, nós temos aos 21 anos, que eu não consegui escolher só uma, porque eu amo, sou completamente obcecada pelo Map of the Soul 7. Então eu não consegui escolher uma música só, mas eu coloquei como On, We Are Bulletproof The Eternal, porque essa música me faz chorar horrores todas as vezes que eu escuto. Só de lembrar, né, um pouquinho da carreira do BTS, lembrar que no começo da carreira deles as pessoas às vezes desligavam o microfone e apagavam as luzes e deixavam eles, e eles ficavam ali dançando pelas armes e cantando, e enfim. O começo da carreira do BTS foi muito sofrido, a gente que é fã sabe disso. Então essa música sempre me faz chorar. E My Time e Inner Child, que, assim, eu amo todos os solos, eu amo absolutamente todos os solos. Eu sou viciada em Shadow. Eagle, então, pior ainda, Persona. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher dois solos preferidos, digamos assim, eu colocaria My Time Inner Child. Aos 22 anos, o ano passado, eu coloquei Stay, das duas pessoas, então, tanto Stay do Justin Bieber quanto Stay do BTS, foram duas músicas que me marcaram muito. Eu acho que Stay do Justin Bieber me traz uma nostalgia muito forte dos meus 22 anos. Eu acho que não teria como eu escolher outra, senão Sweater Weather do The Neighborhood. Um TikToker que eu gosto muito, sigo há um tempo. E eu lembro que eu estava na festa de 100 anos do meu bisavô. Em janeiro desse ano a gente estava comemorando 100 anos dele. A gente estava na festa dele e esse TikToker que eu gosto, ele postou um vídeo com essa música no fundo. E me marcou muito porque eu gostei muito, muito, muito da música e eu fui procurar e toda aquela coisa. Então, essa foi uma música que me marcou muito, porque também ela me lembra eu estar lá no Ceará, me lembra aquela reunião gostosa da minha família, a energia da minha família, eu amo. Então, me lembra muito essa data, essa comemoração, todo mundo ali muito feliz e muito grato pela vida do meu bisavô. Essas foram as músicas. Tem um pouco mais do que 23, né? Mas era isso que eu queria falar.
Eu vou fazer uma playlist com elas e talvez acrescentar mais algumas outras no Spotify, vou colocar aqui na descrição. Consegui traduzir bem a minha vida em 23 músicas, um pouco mais de 23 músicas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado um pouquinho das histórias que vocês ouviram. E até o próximo vídeo. Tchau!